Ministério do Turismo e Vivara apresentam uma conversa com a artista F. Godoy, que foi uma das artistas convidadas do Contemporâneas Vivara 2022, pintando um mural na cidade de Belo Horizonte em parceria com a poeta APH. F. Godoy, artista visual míope, transvestigênere, ela, dela, pesquisa hibridismo em suas variadas linguagens, vídeo, desenho, performance, com ênfase em recortes de memórias da infância e fabulações espontâneas. F. Godoy, natural da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, hoje vive e trabalha em Belo Horizonte. Passeou pela Escola Guinhard e continuou sua formação através de vivências em residências no Brasil e exterior. De uma maneira simples, tenta interferir na vida das pessoas com a reverberação da palavra afeto. F interage nas redes sociais, estreitando os espaços íntimos entre vida e arte. @F Godoy. F, seja muito bem-vinda de volta a esse canal. Ai, obrigada. Graças. Eu amo. Para quem não sabe, para quem não ouviu, a F, a gente gravou um podcast juntas. Foi ano passado? Foi ano passado. O Foi ano tempo, passado? assim. Então, já nem sei, o tempo esquisito, Parece mas que foi muito tempo. foi muito tempo, mas a pandemia também, foi durante a pandemia, a gente também Isso. gravou assim, remotas, igual a gente tá hoje, mas o coração tá perto. E você contou um monte de coisas maravilhosas, assim, acho que nesse podcast, para quem quiser ouvir, eu super recomendo, acho que talvez seja uma introdução. E aí aqui a gente tem uma conversa número 2 mais avançada, é a turma avançada do curso. Mas a gente está aqui reunidas por conta do Contemporâneas Vivara, que é esse projeto de arte de rua e poesia. Eu acho que a gente pode começar contando um pouco do projeto, e aí depois a gente conversa, assim, tema livre. Amo. Tudo. Que a gente fala, né? Virei muralista, né, meu bem? Agora já era. Você plantou essa sementinha ali. Quer dizer, eu fui mordida pelo bichinho, né, da rua. O bichinho da rua funciona, né? É Muito. muito bom, é muito Nossa, bom. é muito mágico ver o seu desenho, porque eu sou uma pessoa que desenha muito pequenininho, né? Uhum. Aquarela e tal. E foi muito mágico crescer, assim, né? Deixar grande num muro maior que meu tamanho. Nossa, foi muito mágico isso. Sim, quando a gente vê as suas aquarelas, né, que o mesmo, assim, essas mesmas figuras que devem ter, sei lá, 10, 15 centímetros, de repente elas estão assim com 2 metros, 1,5 metro, sei lá. Sim. E justamente porque eu consigo visualizar essas figuras que você faz na aquarela ali no nosso mural, né, enormes. Aham. Ai, que lindo! E como foi isso para você? Como foi essa experiência da rua e da Foi. dimensão também e de tudo isso? Sim. Ah, eu sinto que é uma espécie de bruxaria também, sabe? Uhum. Eu tô lendo agora um livro que é sobre bruxaria e mulheres. E, gente, eu sinto que crescer um desenho é como um feitiço mesmo. E eu acho que estar ali na rua também foi muito mágico, porque a gente estava no Muro do Sersan, né? Que é esse lugar que acolhe pessoas da saúde mental. Então, essa troca também com as pessoas dali foi muito, muito, muito incrível para mim. Eu acho que tinha que ser aquele lugar. Acho que tem chamados, né, da rua que vão, né, te proporcionando esses encontros. E eu acho que eu saí dali muito transformada, sabe? A palavra afete-se ali foi genial. Deu É muito porque certo. tem isso, né? Esse mural é uma colaboração sua com a poeta APH. Sim, E as sim. palavras da APH também ali naquele muro foram, assim, precisas. Perfeita. Coube direitinho, né? Como se tivesse nascido para estar ali. Ai, é. E você sabe que isso é uma coisa que eu presto muita atenção, né? Como eu estou acompanhando a pintura dos murais em diversos lugares, Uhum. assim, o espaço, o lugar onde está sendo feita a pintura muda tudo, faz toda a diferença. Se você está Sim. é isso, assim, a dinâmica do espaço, as pessoas que circulam, como é, assim, a vida daquele lugar, daquela comunidade naquele lugar, assim, muda completamente o E não é desenho. só uma plataforma, né? Tipo, é um espaço que as pessoas passam por ele. Então, tipo, é outra coisa. Nossa, é muito diferente, assim. Para mim foi uma experiência incrível. Eu sinto, Eu quer quero dizer, mais. eu quero mais, agora é assim, um caminho sem volta. Eu tenho esse Sem sentimento, volta. assim, em relação a mim porque eu começo a fazer esses projetos, né, de curadoria, direção artística e tal,
na rua. Uhum. Então, me dá só vontade de ficar na rua, assim. E eu acho que Sim. a internet, ela tem uma coisa de rua também, né? E a gente... Sim, esse poder. Nossa, eu amo isso que você fala. Que, tipo, né, ali o Instagram, né, os feeds são a rua, né? Porque a gente tá ali passeando também, né? É um passeio, é um tipo de uma deriva, assim mesmo, Uhum. né? E não dá para falar que é espaço público, porque não é, né? A internet está longe de É. ser espaço público, mas a gente se engana de que é, né? É como se a gente estivesse circulando livremente ali, né? Mas eu acho que tem isso, assim, como a coisa da rua, né? Quais são as curvas, os cheiros, as cores, as coisas que te chamam para fazer certos desvios, para caminhar por certos espaços. E a Se internet perder também, também, né? Se se deixar perder. perder. Que é uma coisa que você falou no vídeo que a gente gravou pro Contemporâneas, você falou que o lugar ali onde a gente estava pintando é um ponto final. Ah, sim! É um ponto de ônibus final. E eu já dormi no ponto e já estive ali. Isso é Aham. muito louco, porque uma vez eu tava voltando da Universidade de Artes, e, tipo, né, eram minhas primeiras vezes aqui em BH. E eu fiquei no ônibus, e aí o ônibus foi até o ponto final. Eu dormi, né? Com certeza eu devo ter sonhado com alguma coisa. E acordei ali, naquele muro, que estava ainda acinzentado e não tinha nada colorido. E agora, né, virou uma paisagem para quem tiver perdida no ponto final. Eu amo! É maravilhoso isso que você disse, né? Porque a pessoa, de repente, dormiu no ônibus, E acordou acordou com diante aquela daquela imagem. pintura, E com que a é poesia, né? Que e tá com lá a inteira. inteira. Isso foi muito mágico também, a gente poder colocar a poesia inteira. Ai, É. tudo. Que Isso tudo. foi mesmo. A gente teve esse privilégio nesse muro, porque ele era muito longo, né? Assim, Sim, ele era ele tinha essa grande, extensão, né? né? Ai, muito bom. Então, e aí, me conta como foi um pouco esse processo de colaboração, assim, porque é, é meio urgente, assim, a gente entender que a gente existe na vida em colaboração, ao mesmo tempo é complicado, né? Porque a gente tem as nossas, os nossos limites mesmo, os nossos hábitos, as nossas maneiras de circular, e de repente o encontro ele te propõe uma nova forma. E aí você decide ou não se aquilo vai ser um desafio ou se vai ser um prazer, assim, tipo um Sim. laboratório, uma experimentação, né? Ah, eu amo quando existe colaboração. Todas as residências que eu tenho feito, assim, eu tento fazer com que eu me aproxime de alguém e faça algo em conjunto. E eu acho que é uma encruzilhada também, né? Na verdade, pode ser até um asterisco, porque eu acho que tem mais caminhos Uhum, se encontrando ali. uhum, E foi para mim muito incrível, porque eu amo a palavra. E eu acho que a palavra, né, que a nossa poeta, irmã, bruxa trouxe, né, afete-se, foi perfeito, assim, foi tudo para mim. Eu amo essa palavra. Eu acho que a gente precisa ser afetada cada vez mais. uhum. E é muito louco porque essa palavra também, ela me acompanhou muito na infância, porque sempre falavam assim: "Ih, mas essa criança aí é um pouco afetada". E aí essa Hum, palavra, ela veio do pejorativo e depois ela se transformou numa palavra muito transicionou, né, para uma palavra muito mais mágica, assim. Hoje eu não vejo a palavra afetada como uma palavra pejorativa, mas na minha infância eu sofri muito um bullying, sabe? Tipo, ai, essa criança aí é afetada. uhum. E sim, eu sou afetada. E quero ser Afetadíssima. afetada. E eu estou É afetando a sobre. rua e as pessoas que cruzam comigo com o meu Sim. trabalho, né? E é louco porque ali onde a gente fez o muro também é uma encruzilhada, né? Agora que eu tô pensando nisso. Uhum. É uma rua que cruza, né? E tem a paisagem ali da montanha com a cidade. Muito louco. Muitos É, signos, muitos signos. muitos. E a gente fez aquelas imagens de drone, assim, e quando sobe e aí tem as montanhas, assim, em Belo Sim! Horizonte, é muito bonito. Ai, eu amo demais essa Como cidade. paisagem, assim, né? Uma Uhum. paisagem também. Acho que tem isso, assim, de estar na rua. Sem contar a dinâmica com as pessoas, né? Que a gente fez amigos Sim, ali. sim, sim. Ah, outro dia mesmo, eu tava indo numa festa e aí, de repente, sai uma pessoa atravessando a rua gritando: A pintora! A pintora! E eu assim, gente, quem é?
E aí era um dos residentes lá do Secção, que tipo, me viu assim de longe, claro, né? Cabelo rosa. E aí já Aham. gritou e veio me abraçar, assim, e falou assim: Nossa, quando que você vai voltar lá? Porque foi Ah, também uma imersão, né? A gente ficou ali durante uma semana, indo todos os dias de manhã, e aí as uhum. pessoas vinham tomar café com a gente. Foi mágico, é uma vivência, né, também. É uma É. experiência, vivência. É, e as pessoas ficaram super felizes, né? Isso também faz toda a Sim. diferença de onde você está intervindo, assim, interferindo no cotidiano das pessoas e como elas vão receber. Eu até lembro que uma moça abordou a gente, a moça da casa da frente, ela falou: "Ah, Aham. tinha antes uma pintura aqui, mandei apagar, não gostava dela. A sua eu gostei, eu amei, tô muito feliz e tal." Então, tipo, como tá no muro na frente da casa dela, ela se A sente fiscal. fiscal, proprietária do que vai estar ali pintado. Então, de repente, o muro anterior, Total. ela falou para a prefeitura apagar. O seu, ela gostou. E que bom que ela gostou, né? Ufa, ufa. Ai, eu amo, eu amo, eu amo. Ai, Ai, isso é muito mágico. As pessoas, né, vão se afetando também, né? E mais uma vez essa palavra vindo de novo. e você estava falando a coisa da palavra, eu me lembrei do podcast que a gente gravou juntas, que você conta sobre como a sua mãe, ela é professora de português, é Aham, isso? E isso. aí Ela, na você verdade, era professora de alfabetização, né? a Tipo, 6, 7 alfabetização. anos. É, Uhum. 6, E 7 aí, anos de de idade. repente, a palavra ela sempre participa da sua vida e a palavra como um desenho também, né? Uhum, uhum. Não, isso era muito mágico, porque ela desenhava, né, a palavra com é, pontilhado, né, para a criança passar por Hum, cima e entender o caminho da letra, né? Então, entender o caminho da letra como um desenho. Isso é uhum. muito mágico, porque a gente esquece que a gente está desenhando o tempo todo quando a gente escreve, Ai, né? sim, sim. Para a gente se autorizar também o desenho, né? Sim. Porque o desenho é um processo de você se autorizar, né? Então você fala, É. ah, agora eu vou desenhar, mas aí você fica assim, trava. Uhum, Pega a uhum. caneta, o papel, não sabe desenhar. E de repente está aqui desenhando o tempo inteiro, assim. Isso é muito Sim. bonito. A, a exposição que eu tô agora, né, aqui em BH, no Palácio das Artes, ela se chama Para Sonhar Imagens de Transformação. E aí tem uma parte onde eu coloquei uns desenhos híbridos de borboletas, e aí eu peço para as pessoas que visitam desenhar na parede com um lápis. Então, tipo, é um ato muito, assim, Uhum, infantil, né? E que eu uhum. amo, assim, porque é genuíno, né? Quando você escreve na parede, desenha na parede quando você é criança. E aí chegam umas pessoas e falam assim: Não, não, mas eu não sei desenhar. Aí eu vou e falo assim: Ih, pode, olha aqui, vê todos os desenhos. Acho que ninguém aqui sabe desenhar, nem eu sei. Vai lá, sem pressão. Eu vou dar uma Uhum. volta e você fica aí. E aí, na hora que eu volto, a pessoa tá lá, assim, tipo, A se pessoa, deliciando, não, a sabe? pessoa mandou um Porque, hiperrealismo, assim. sim, porque é isso que você falou, é se permitir, né? Eu acho que é esse o jogo, se permitir. Ai, nossa, você tá falando e tá me vendo, assim, eu tô só nos gatilhos aqui de assunto para falar. Então, calma. O primeiro assunto que eu queria que você compartilhasse é que você falou que a sua mãe, né, ela era professora na alfabetização e você Aham. fez umas experiências com criança, inclusive. Lá vem. Lá vem, que a gente estava junta. E aí, no dia seguinte, você me contou umas experiências muito maravilhosas. Ai, Conta! gente, desapego, né? Eu amo, amo, amo dar oficina para crianças. E aí, essa oficina que eu fui dar, né? Foi uma oficina que se chama. Ai, não vou lembrar o nome agora, mas é sobre desapegar. E no processo, né, a gente faz é, um desenho do sonho que a gente teve no dia, ou esse sonho também pode ser uma coisa que a gente quer que realize, né? Esse sonho não precisa ser um sonho sonhado, pode ser um sonho sonhável. Hum. E aí eu falo para as crianças para a gente, né, desenhar essa coisa que a gente quer que aconteça. E aí todas lá compenetradas, desenhando e tal. E aí chega um momento que eu falo assim, gente, agora a gente vai fazer um escravos de Jó, passar um pro lado e pro outro, e a gente vai, cada um vai desenhar no desenho do outro. Então, o desenho vai passando, 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 até voltar para você. E aí as crianças já entortaram a cara, né? O quê? Vai. Meu desenho! Ele vai fazer no meu desenho!
Claro, é um processo de desapego. A gente agora vai fazer com que a gente tenha um desenho coletivo. Todas as pessoas, todas as pessoinhas aqui agora vão ter um desenho feito por todo mundo. E aí o desenho foi passando, passando, passando. Na hora que chegou o desenho, voltou, né, pra pessoinha. Ai, umas crianças, umas gatinhas lá começaram a, assim, olhar pro desenho e falar assim: eu odeio futebol! Tem uma bola desenhada aqui! E começaram a chorar. E aí virou uma histeria coletiva de choro de crianças. E eu assim, não, gente, mas calma, olha que lindo. Você foi, né, permeada pelo sonho de todos. Todos aqui agora têm um sonho coletivo. E aí elas, não, embaralhou tudo! O meu sonho era lindo! E aí a gente teve que começar a... Eu e a professora, né, que tava lá, a gente teve que começar a mediar essa situação, porque começou uma histeria coletiva de choro. E aí, a gente, depois disso, a gente dobrava o desenho, as pessoinhas não saíam com o desenho, e a gente enterrava esse desenho como uma semente de um futuro sonho, né? E aí, uma das crianças pegou o desenho assim e falou: eu tô enterrando hoje, aqui, a minha tristeza. Gente, foi tão mágico, porque eu sinto que a gente fez ali um ritual também, sabe? Do desapego Total! coletivo. E aí eu falei assim, nossa, fala isso em voz alta para todos os seus colegas entenderem o que tá acontecendo aqui agora. E aí foi essa transformação também. Eu acho que no final da oficina, a gente saiu dali transformado. Não tem como. Acho que para sempre isso vai ser lembrado, porque teve o choro, né? Elas Uhum. transbordaram. Então foi trágico e mágico. E cômico, porque a gente. E cômico. Eu segurei pra não rir. A situação ali Gente, que tava pesada. engraçado! Contar agora é muito engraçado, mas ali na hora eu falei assim, gente, eu tô destruindo a vida das crianças. O que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? E aí depois a professora falou assim, não, pode deixar, a gente vai trabalhar o desapego na sala de aula, a gente vai tentar fazer com que isso seja transformação, relaxa. Porque depois eu Ai, falei assim, gente, será que eu tô fazendo certo, né? Será que eu devo dar oficina pra crianças mesmo? é muito bom, e não, e é muito bom porque, de repente, você até espera esse comportamento de uma criança, né? A criança, Sim, ela não entendeu que ela vai precisar trabalhar coletivamente ainda, sim. então ela tá ali aprendendo. Só que eu consigo muito imaginar esse mesmo sentimento numa roda de adultos, assim, porque a gente, Sim, não é? sim. Total! Nossa, isso aconteceria super com uma roda de adultos. E É. talvez engolissem o choro, né? Talvez não chorassem ali na Uhum. frente. Mas ia ficar amarguradíssimo que o colega ia ter Sim. colocado um elemento que ele não concorda. Uhum. E eu acho que, eu não sei, eu nessa vivência assim, esse projeto especificamente, ele para mim é muito mágico, Ah, porque e foi muito doido porque essa oficina aconteceu, né? Antes da gente ir lá pro muro, né? Foi num dos uhum, eu fui de manhã fazer a oficina e depois fui lá pro muro pintar. Então, assim, eu já cheguei com essa energia, né? Com essa energia de muitas uhum, crianças me afetando para eu poder desapegar ali naquele muro. Porque eu acho que é pintar isso. na cidade também é desapego, né? Pintar Uhum, um muro dentro dessa plataforma cidade é desapegar total, porque pode chegar alguém total. ali e jogar um Não, picho em cima, né? não, uma vez que você pintou, é da rua. Já era, não é É mais das meu, é. pessoas. Eu acho que também tem esse desapego assim da rua, é muito fundamental. Acho que Uhum. ai, faz bem, faz bem. A gente tá Sim, meio terapêutico, né? sim, sim. Psicanalítico, a gente acessa vários lugares assim, acho que nesse processo da pintura na rua. Você sabe que eu pintei um mural com uma artista, assim, Uhum. foi uma dureza conseguir aquele muro, a gente conseguiu, não sei o que, pintamos, e aí passou um tempo, o dono do muro abriu uma janela no meio do desenho. Mas isso é tão lindo! Mas assim, eu olhei aquilo e falei, isso é genial, isso é genial. E assim, ele abriu a janela onde ele precisava abrir a janela, então ele não estava se importando se Sim. estava na cara da personagem e se E ele tava na cara? recortou a cara, uma coisa assim, uma coisa maravilhosa. Aí depois, como se não bastasse, ele precisou abrir uma porta. E aí Uau! virou tipo eu achei Um incrível. desenho entrável, né? Tipo, Exato. ai, que incrível. Tem o primeiro momento que bate, assim, até a hora que a pessoa foi me mostrar, foi tipo Dá assim, uma dorzinha, né? Tipo, Vivi, olha o que poxa. aconteceu. E eu assim, gente, isso é maravilhoso, porque é isso que significa pintar na rua. É assim, esse lugar de coletivo mesmo. Se o cara precisou Sim. abrir uma janela,
Show! Sim. A Janela vai participar agora do desenho, né? Ai, muito mágico, muito mágico. Ai, isso é lindo demais. Medianeiras, lembrei do filme na hora, não tem como. Você tinha me Assim. falado, você já tinha me falado, Ai, mas você inclusive, já dessa assistiu, né? rap. Medianeiras. Assisti, Ai, eu amo, assisti. eu amo, eu amo. Eu amo. Ai, Bom, falando em Medianeiras, a gente, bom, vários eventos, né? A gente pintou o mural e você já ia para Argentina fazer uma isso. residência. E Uhum. aí essa residência, eu amei o vídeo que você fala assim que você foi basicamente viver numa cidade que os habitantes eram borboletas e mariposas. Mariposa, sim. Gente, mas é porque o símbolo É. da cidade é uma mariposa que chama 88, que ela tem desenhado 88. E eu nasci no ano de 88, aí eu já comecei, né? Tipo, a Ah, mirabolar tudo. eu Nossa, é a amo. minha Eu cidade, eu também, tenho as que bruxonas, bater. né? Eu também, eu também. E aí tudo foi se encaixando, assim, porque eu fui pra lá pra estudar asas de mariposa. E eu não sabia que lá era a cidade das mariposas. E aí, de repente, eu tava no mariposário, eu tava assim, tipo, toda hora posava em mim mariposas, assim, surreais de lindas. Ai, E que eu falei assim, lindo. gente, é isso. Não tem outro assunto. É esse mesmo e vamos embora. E eu tava numa casa com 9 mulheres. Era uma residência só de mulheres, chama Ruído Blanco. Hum. E, nossa, foi incrível. Foi uma experiência muito de bruxaria mesmo, assim. A gente tava no meio da Mata Atlântica, assim. A gente Hum. dava, a nossa vista era o rio e tinha as cataratas, né, que a gente visitou várias vezes. E, nossa, Aquele lugar é magia da uma natureza. coisa, né? É uma Magia da coisa. Você natureza. às vezes fica assim. Você já foi para as cataratas do Iguaçu? A pessoa fala, ai, que passeio esquisito. Não, não, é É muito muito louco. lindo. Parecem entranhas, né? Tipo, a água caindo e a força, né? Tchá, Nossa, você chegou aí o sol. embaixo? Você pegou o Aham. barquinho embaixo? Eu não fui no barquinho, não tive coragem de pegar o barquinho. Eu fui. Gata, sabe por quê? Porque Pavor. quando eu cheguei lá em cima, na Garganta del Diablo, eu. Não, olha esse nome, né? Olha esse É, nome. Eu muito falei assim, bom. eu quero ir, eu tenho que ir, eu tô aqui. E na hora que eu cheguei lá, porque é meio clichê, né? Porque é turístico e tal, mas. Uhum. Ah, eu fui. E Não aí, na dá hora para que eu tava. banalizar, né? Não é só porque é Não turístico dá. que dá para banalizar esse lugar, gente, E a sério. gente fica pensando, né, que, tipo, quando as coisas são turísticas, ah, não, nossa, muito clichê, não, não vou. Uhum. Mas tem que ir, porque na hora que você chega lá, você sente a energia da natureza, né? Tipo, e as andorinhas, né, tipo, indo e voltando. E gata, eu tive Nossa. vontade de pular, sabe? Hum, E muitas pessoas pulam ali, né? Há um sério? índice de suicídio. Uhum. Não Mentira. é muito falado porque vira uma divulgação do suicídio, Claro. né? Mas quando eu cheguei lá e eu vi, sabe, tipo, a água fazendo assim, me puxando, eu falei assim, pode ser que eu pule. Mas eu pensei, não, tem muita coisa ainda para eu fazer É. nesse Ai, meu mundo. Deus. É. Mas dá, Mas viu? eu Dá uma entendo essa vontade. coisa. É muito Você é sublime. sugada, né? É uma hipnose É uma quase. hipnose. A água tem um pouco isso, né? Assim, Sim. O o, pró- fogo também. o fogo, nossa, o fogo muito. Muito, você fica assim, meio. Não vamos nem comentar do fogo. Não vamos. Mas aí você foi e aí você. Conta Fiquei lá mais da 25 residência. dias, 25 dias nessa imersão, assim. E a Hum, gente tinha também. Eram experiências, né? Tipo, essa residência, ela propunha muitas experiências com artistas curadores também, que levavam a gente para devaneios, assim. Então, a hum. gente foi também numa tribo Guarani de lá, que foi incrível, assim, onde a gente começou a entender mais das plantas. Então, foi uma imersão para a natureza. Então, nossa, para mim foi como ficar flutuando, assim, foi um sonho. Quando eu voltei, eu falei assim, nossa, foi um sonho. E ficar assim na natureza, assim, Imersa, né? a gente se desloca no contexto da cidade, aí de repente, quando tem esse tanto de água e de verde, e de bicho e de terra, assim, ao nosso E redor. era uma cidade, Puerto Iguaçu, né, a tríplice fronteira. Então é Hum. Paraguai, Argentina e Brasil. Então eles falam uma língua que é tipo toda misturada. Ai, que Não é o lindo! espanhol, não é o português, é o misturado, sabe?
Então é uma nova língua. E aí era isso, eu jogava o portunhol lá, era entendida corporalmente também, então foi tudo para mim, assim. E Eu entender via. que é uma nova existência, né, de uma terceira língua, assim. Que louco. Eu vi até que Muito você criou umas esculturinhas assim com asas de sim, borboleta. sim. Uma das experiências que a gente teve com um curador argentino foi de sair à deriva pesquisando objetos da natureza. Então eu criei um trabalho que chama Regalos de la Naturaleza, Uhum, que são esses presentes que a gente encontra, né? Tipo, quando a gente tá andando e de repente cai uma folha na sua frente. Isso é um presente da uhum. natureza, se fazendo presente ali para você. E aí eu comecei a recolher esses objetinhos e hibridizar eles com essas asas. Ai, foi tudo. Foi Você sabe tudo. que você E tá isso falando. Ai, não, é tá que na eu já exposição. fico aqui, Tá ó, na já fico aqui. exposição também. É, eu queria falar dessa E eu tava exposição. lendo o livro, mais um livro do Siddhartha, que é Sonho Manifesto, do Siddhartha Esse eu Ribeiro. não li ainda. Fala, nossa, é muito mágico, acho que todo mundo tem que ler. Leiam esse livro, Sonho Manifesto. E aí são 10. Ai, 10 dicas, assim, para você viver bem nesse mundo. Enfim. E um dos capítulos fala sobre o futuro do sonho, os sonhos do futuro. E aí tinha lá a frase que dá nome para a minha exposição, que foi o nome também desse trabalho com as mariposas, né, com as asas, que é para sonhar imagens de transformação. E, nossa, é isso também, né? Tipo, eu tô tomando Hum, hormônio, eu tô me transformando. E eu sinto que cada vez mais eu tô criando imagens que dizem sobre essa transformação também, né? Que somos uhum, misturas de natureza. E que uhum. tá muito presente também no nosso mural. Tudo, 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 tudo conectado. Agora, essa exposição, me conta um pouquinho mais dela. Eu vi que você está Sim. expondo essas aquarelas que você fez das borboletas, né? Que Uhum, você fez lá. isso. E eu fiquei muito curiosa com a menina capivara. Gente, sim, super. A menina capivara era o menino capivara. E aí eu transicionei ela. Ela sofreu essa transição. Sofreu não, né? Ela transicionou. Então, essa exposição ela é um convite do pessoal do cinema daqui de BH. Existe um festival que chama Fest Curtas, que é um festival de curtas internacional. E eles precisavam de uma vinheta. E aí me convidaram para essa vinheta. E o mascote deles é uma capivara. E eu Ah, tinha feito em 2016 um trabalho para uma outra residência que era do Bolsa Pampulha. Eu tinha feito um menino capivara, que é uma máscara, né, muito hiperrealista de capivara, onde eu uso e viro, me transformo nesse híbrido, né, pessoa capivara. Esse menino capivara ele dava voltas ali na Lagoa da Pampulha, né, reivindicando esse espaço que é dele, assim. As capivaras foram por muito tempo é, tiradas dali daquele espaço, sabe? A prefeitura hum, fez uma licitação para que as capivaras fossem retiradas, houvesse um manejo delas. E aí uma empresa, né, tipo, muito maldosa, fez uma grande arapuca, pegou 30 capivaras, levou para um espaço e elas morreram de inanição. você tá Foi brincando? Que bem história trágico, horrorosa. horrorosa. E isso tudo eu fui estudando, né, durante a pesquisa, né, durante a residência do Bolsa Pampulha. E aí eu criei essa personagem que, né, que estava reivindicando seu espaço ali. E, e aí agora ela voltou, né, transicionada, e ela faz a vinheta do Fast Curtas, que ficou assim, muito sonho, porque eu viro ela, ela vira eu, assim, como se a gente tivesse sonhado que uma é a outra e vira essa brincadeira, assim. E ela tá presente na exposição. E aí teve também uma sessão de modelo vivo com Uhum, a capivara, eu onde ela vi posou isso. para as pessoas desenharem. Foi um delírio, foi um Eu delírio. achei genial. Eu achei maravilhoso. E foi em conjunto com uma das pessoas que vieram para o festival, chama a Bruna, que é de Recife. Ela veio para o festival, para o Fest Curtas, para exibir um filme do Risco Experimental,
que é uma sessão de desenhos que, inclusive, acontece online toda segunda-feira. Qualquer pessoa pode participar com um modelo vivo para desenhar. E aí ela visitou a exposição e falou assim: eu tenho um evento de desenho. Eu falei assim: nossa, que incrível, deixa eu saber mais. Aí ela me contou. E aí eu falei assim: vamos fazer aqui na galeria uma Ai, que sessão. Eu posso máximo. ser a modelo. A louca, Aham. né? Ascendente em leão. Aí ela falou assim: vamos, vamos. Aí depois eu já pensei logo, né? Não, não, a menina capivara vai ser a modelo. E aí rolou esse delírio coletivo. E aí a Porque é galera isso também. desenhou a menina Aham, capivara. sim. Foi incrível. E essa máscara é a mesma que você usou na residência? Você que fez? Porque Isso, ela é a perfeita. mesma. Ela é uma máscara que eu fiz na época com um teatro de bonecos daqui, que se Hum, chama Pigamaleão, a escultura que mexe. E aí eles fazem umas máscaras muito surreais, assim, de animais. E aí, nossa. na época, né, eu tive que chamar eles pra, né, fazer junto comigo. E foi muito mágico o processo, porque a gente tirou molde da minha cabeça inteira, né, tipo o torso aqui assim. E aí a gente fez uma escultura por cima dessa cabeça e em cima dessa escultura a gente começou a fazer papel machê. Então, tipo, a máscara encaixa muito em mim. Então, na hora que eu visto, não tem como eu não ser outra pessoa senão a menina capivara. Ai, e você, como é que é pra você, É dentro de muito você? louco. É muito louco, porque eu tenho uma visão de cabresto, né? Tipo, eu enxergo pelos narizes. Então é uma Hum, visãozinha, assim. Eu até tava pensando, assim, tipo, enquanto eu tava posando, né? É, o que que se passa ali, né, dentro dessa imagem, porque o que eu vejo às vezes é um recortezinho, né, como se tipo eu estivesse vendo a pessoa lá, hum. eu via às vezes algumas pessoas que ficavam nos recortes do nariz, sabe, tipo desenhando assim, é como se eu estivesse na cabeça dela, eu estivesse dentro da cabeça da capivara, e é isso, né, na verdade é isso, muito louco, muito louco. E foi a primeira vez que você foi modelo vivo? Acho que sim. Sim, E aí, foi. como foi essa experiência? Nossa, assim, poses de 1 minuto, poses de 5 minutos. 1 minuto pode ser uma eternidade. Se você não pensou direito na pose que você ia fazer, você começa a se tremer, sabe? Tipo, de um É. jeito. O 1 minuto vira 1 hora. É muito louco isso, essa. Ai, acho que todo mundo devia tentar fazer também, sabe? Pra viver. E aí, no final, assim, porque foi meia hora de sessão onde eu fiquei meia hora lá posando. E aí tinha um sininho, tum, 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 tocava, e aí eu mudava de pose. Mas para mudar Ah, de pose, eu fazia toda uma cena e tal, porque aí nessa cena eu vou me alongando, né? Porque eu acabei hum. de sair de uma posição estática, né? E aí eu peguei esse truque de me alongar enquanto eu vou pensando na próxima pose, né? De ficar parado. E aí, nas poses de 5 minutos, eu comecei a meditar. Eu comecei a pensar assim, nossa, eu vou tentar meditar aqui agora. Mas era muito difícil, porque eu ficava pensando assim, nossa, não, daqui a pouco já vai ter outra cena, e o que que eu vou fazer, né, na próxima pose? Porque a sua cabeça não para, né? E Uhum. foi difícil, mas foi um desafio gostoso. E esse sentimento de que as pessoas estão te olhando em detalhes? Não, tem isso, né? Elas estão percorrendo o meu corpo. Na É. hora que eu fiz desenhos, assim, eu falei assim, uau, uau. Porque tinha desenhos de detalhes da bunda. E aí eu fiquei assim, então essa pessoa ficou 5 minutos olhando pra minha bunda, sabe? Aham, Foi aham. incrível, porque pelo menos eu tava linda. Não, não tenho Mas, dúvidas. mas aí você fica pensando nisso depois, né? Tipo, na hora ali eu não fiquei pensando muito nisso. E também porque eu tava com uma máscara, então Uhum. recortava muito aonde eu via, né? Então eu não tinha muito essa noção de que as pessoas estavam, para onde elas estavam olhando. Eu acho que se eu tivesse sem máscara, eu ia ter mais esse Hum, controle de saber, assim, nossa, ela tá olhando sim. para lá. Ela tá olhando pro meu peito. Não, tem uma coisa da máscara que é. Sabe quando as criancinhas falam sumiu? E ela só, na Aham, verdade, escondeu o rosto, assim. sim, Então, tem uma coisa de que o rosto coberto, ele te dá uma sim. outra impressão, assim, Não, né? te dá uma outra liberdade também, porque tinha hora que eu ficava só de olhos fechados, sabe? Dentro da Uhum. máscara. Tinha hora que eu bocejava. Ia Hum, bocejar dentro da máscara. Então, isso é uma possibilidade que ela te dá, né? Se eu tivesse sem, eu ia ter que controlar muito o rosto também, né? Eu não hum. ia poder fazer quase nada. Talvez nem mexer os olhos, né?
Tem um certo anonimato, assim, que dá uma É, sensação, né? é. Muito E um louco. voyeurismo também, né? Porque foi Total. muito louco isso de ver as pessoas assim pelo buraquinho, né? E Porque às vezes elas eu não até sabiam que você estava olhando não sabia que eu elas. tava citando elas. E às vezes eu até movimentava a cabeça assim, enquanto, né, antes de ficar estática, pensando assim, né, para onde eu vou ficar olhando agora. Quem vai ser a minha vítima? Sim, Eu sim. amo. Agora você falou da residência, né? Que você fez a capivara numa residência e que Uhum, lá nas Cataratas do Iguaçu você também fez a pesquisa lá das borboletas e você uhum. tem feito, você já fez e tem feito muitas residências artísticas. Sim, E sim. as Não, resi- essa da Argentina foi a nona residência. Olha, Então, eu tô colecionando experiências em residências. E essa exposição também agora, ela é muito resultado de muitas experiências em residência. uhum, Porque teve também, no final do ano passado, que eu fui para Alter do Chão, né? Que é mata amazônica, né? Nossa, que foi uhum. lindo, 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 lindo estar na Amazônia. Tipo, no meio da floresta mesmo. Tipo, cercada pelo rio Tapajós. Nossa. Ai, eu Nossa, quero voltar. imagino. Ai, que forte. Agora, conta pra gente como é essa experiência como artista, assim, porque eu, pelo menos, eu nunca fiz uma residência artística, daí fica assim um sentimento, né? Se eu sou artista, por que é que eu preciso fazer? O que é que eu faço numa residência? Como que é a dinâmica e o que tem para você, assim, o que você acha, como funciona isso no seu processo criativo? O que você consegue construir dali? Porque eu sei que tem algumas residências que te pedem uma obra final, acho que a própria Bolsa Sim, Pampulha, eles te pedem para sim. entregar um Tem uma trabalho, exposição, né? Uhum. mas tem algumas residências que é só, vou te levar aqui para certo. Ou tem umas até que te guiam, né? Essa que você falou, eles Tem te levavam para fazer algum tipo de atividades, dinâmica, né? Tipo, ou uhum. tem um É, tem curador. essas especificidades, né? Cada residência é uma, assim. Mas, ultimamente, eu tenho optado por essas que são mais livres mesmo, sabe? É, essas que você não precisa ter uma entrega. Hum, Não, claro que você vai entregar tudo, claro, porque você tá ali num lugar onde você tá ali para isso, né? E eu acho que todo artista devia ter essa experiência de uma residência, porque é transformador mesmo. Você tá ali para aquela coisa. Você vai acordar ali com um ateliê à sua disposição. Inclusive, eu acho que as residências são ótimos espaços para a gente ler muito, porque ultimamente eu não estou tendo muito tempo para ler, então você vai ter aquele tempo, né, para você. hum, E outra coisa também que tem acontecido muito, assim, que eu amo, é que vira quase uma família, né? Se você tá numa residência com muitas pessoas, de repente você sai dali com novos parentes. Eu hum. agora tenho uma irmã mexicana, sabe? Uhum. Que tava lá na Argentina comigo. E a gente virou super amiga. A gente fez um trabalho também coletivo nas Cataratas do Iguaçu, onde a gente fez uma. Ai, foi lindo demais. A gente fez uma performance que se chama Si Soy, que é uma ópera, que a gente ficava toda hora se afirmando, né? Porque as pessoas negam a gente, né? Uhum. Mulheres, principalmente, assim. Como eu tava numa casa só com mulheres, esse assunto girou muito, assim. Então, chamam a gente de louca, né? Chamam a gente, descredibilizam a gente o tempo todo. E aí a gente começou a falar assim, sim, sou. Você é louca? Sim, sou. És artista? Sim, sou. E aí a gente começou a criar uma ópera. Sim, sou. Sim, sou. E isso virou uma brincadeira, assim. Toda hora a gente começava a fazer sim, sou. E aí eu falei assim, Muito bom. gata, isso é um trabalho. Vamos fazer. A gente precisa gravar um vídeo, uma vídeo performance disso. E aí a gente foi para as cataratas, vestida de gala, e cantamos junto da Garganta del Diablo. Ah, Que que soy. Por 2 minutos. tudo! E aí, no final, as pessoas aplaudiram. Ai, foi muito incrível, sabe? Tipo, acho que as residências, elas dão também essa oportunidade de você criar trabalhos colaborativos. De Uhum. você encontrar pessoas que talvez você nunca fosse encontrar e criar despretensiosamente, né? Como uma brincadeira, assim, trabalhos. E acho que essa é a onda da arte, assim, para mim, sabe? Se divertir e criar coisas potentes. Uhum. Não, e aí você vai para essas residências não pensando que você quer realizar um trabalho É, específico, você vai aberta para o que vai sim. acontecer. Total. Eu acho que para você estar numa residência tem que estar super aberta, porque você vai ser atravessada por
outras linguagens, né? Outras pessoas, outras artistas que estão ali com outras bagagens. E você também, né? Tipo, ai, isso que pra mim é viver, assim, nesse mundo hoje, sabe? Uhum, Conhecer pessoas, conhecer uhum. lugares e se transformar. Não, total. E a gente esquece que viver é uma grande experimentação, é um Sim, laboratório a vida, né? sim. A gente às vezes fica ali só na coisa das tarefas e tal, e que, claro, a nossa sociedade molda a gente para isso, né? Uhum, Mas, de repente, como é que a gente também pode exercitar essa experimentação dentro de uma certa logística, assim, que é imposta, né? E que não uhum, necessariamente a gente consegue fugir dela, né? Eu acho que eu e você, a gente tem algum tipo de liberdade mais nas nossas rotinas, né? Para sim. experimentar e para entender essa a vida. Eu amo. A vida. Amo. A vida como esse laboratório estético, assim, né? Porque é uma coisa que eu penso muito, assim, a vida como esse. Eu estudei muito história da arte, sigo estudando, tem muita Uhum, leitura, eu adoro. Eu acho que tem a história da arte ocidental, tem os outros recortes, enfim, tem as revisões e tal, história da arte. claro. Sempre me volta uma coisa assim que é não me basta aprender essa história, eu quero incorporar ela para minha existência. Eu quero entender o que, que eu aprendi aqui que eu posso carregar na minha vida, nos meus dias e acordar de manhã e ter isso assim, essas ferramentas para existir, assim, eu fico não querendo que seja um livro numa prateleira que eu vou recorrer a esse livro às vezes, sabe? Uhum. Eu vou estar em estado de arte quando eu estiver em um museu ou numa galeria de arte. Uma coisa que eu penso, assim, e que eu Nossa, tento isso me faz exercitar. pensar que, tipo, é como se você quisesse que todo esse conteúdo que é acessado fosse uma nova camada de pele, sabe? E é isso que te faz ser você, né? Sim, como se fossem esses bloquinhos de informação que vão Uhum, colando em mim, mas que eu vou fazer algo com eles, assim. E eu acho uhum, que até a gente inconsciente faz algo com essas informações, mas eu quero tomar consciência do que eu tô fazendo, sabe? E total. aí, e eu acho que você tem isso, assim, porque você vive em estado de arte, você vive em um estado. Assim, eu tava aqui antes da gente começar a gravar, eu fui escrever o meu sonho de hoje. Porque eu Que pensei, eu vou me tudo. encontrar com a F e eu quero estar em estado de sonho, eu quero que esse sentimento, assim, E bem eu tô hoje. aqui no meu quarto. Ah, eu amo! Então, eu tava certa de anotar o meu sonho, eu tive esse E eu fiquei sentimento. pensando nisso, eu fiquei pensando assim, ai, onde eu faço hoje essa conversa que eu vivi, né? Acho que vai ser mais confortável estar na cama, no quarto. E eu gostei que essas florzinhas atrás de você são parecidas. Sim, Ah, são as do mesmas? mural. Oh, Sim, parecidas. são as mesmas, As são as mesmas. mesmas. Ai, eu amo, muito amor. Mas eu fico. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco do que você sente sobre isso, assim, de viver nesse estado de arte. Se você acha que isso faz Total. sentido, assim. Não, faz muito sentido, faz muito sentido. Eu vou citar a Rosalia. Una mariposa, eu me transformo, Eu amo as referências, vêm de todos os sabe? lados. Gente, Sim. tá tudo aí pra gente. É só a gente pegar, assim, e trazer pra dentro. Não, mas eu acho que é isso. A gente tá em transformação o tempo todo, não tem como. E até depois da morte, né? Tipo, tudo tá aqui, né? Tudo tá aqui. Outro dia eu tava viajando com um amigo, a gente tava conversando, assim, sobre o peso da Terra. Porque a cada vez mais a gente produz coisas e coisas e Hum. coisas, e talvez a Terra um dia comece a pesar tanto que ela caia. E aí a gente começou a pirar que, tipo, não vai cair, porque não vai pesar mais. Tá tudo aqui. A Terra, tudo que tá na Terra, né, tá sendo só transformado. O peso dela já é o peso dela. E então não tem como isso pesar mais. A gente só tá transformando as coisas, né? É muito O bom esse tempo todo. pensamento. Que brisa Pensamento de boa. doidona, né? É, Tipo, eu amo. completamente doidona, mas é isso. A gente filosofou. É muito bom porque não tem matéria nova chegando, é sempre a Sim, mesma matéria que vai sendo transformando. ressignificada, transformada, E a gente é morrendo, isso, né? nascendo. Uhum, total. Eu Ah, adoro toda a sua cara aqui.
Não, A é, terra! é a terra, não, muito bom. E eu tô aqui pensando, eu tô assim, tipo, indo pra dentro, assim, sabe? Eu sei que a gente tá aqui falando e as pessoas vão assistir esse vídeo, então tem uma certa preocupação de como existe o fora tá recebendo as informações, mas eu tô, às vezes eu volto pra dentro aqui e fico só aqui dentro, assim, ó, elaborando as coisas que você tá dizendo, eu fico bem aqui atrás, assim, ó, Ai, no eu fundo da amo! cabeça. E aí eu me lembro que eu tenho um rosto também que está comunicando alguma coisa, assim, está sendo comunicada, muito doido. Total, total. Eu também penso o tempo todo nisso. É, Relaxa. mas é muito boa essa brisa, gostei dela. Sim. É, O e, peso da terra. e o que que você faz, assim, de... Ah, já que você estava até falando que você está aí nos estudos da bruxaria e da magia e não sei o Uhum. quê, quais são os rituais que você faz para se manter em estado de arte e para enfim, para. Nem sei, eu acho que se é para começar o processo criativo, porque eu tenho um sentimento de que você vive em processo criativo. Você não estabelece um momento, assim, sabe? Do tipo, É, pois sentei, é. agora vai começar, sabe? Eu peguei meu Sim, papel e minha caneta, agora começou meu processo criativo. Não, o processo criativo, ele meio já já tá rolando, né? Desde quando a gente permeia, né? acorda. É. Assim, o que eu faço muito, 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 muito é acordar o corpo, sabe? Tipo, porque eu Hum. acho que quando a gente desenha, a gente tá também despertando esse corpo. E o ritual que eu mais faço é dançar. Hoje, antes da gente aqui, eu tava dançando. Ah, Aquela música da Beyoncé. We are like a button, amo. Eu achei que ela eu arrasou nesse álbum. amo, Nossa, amo, boa. amo, amo. Então eu acho que assim, o que eu mais faço mesmo é despertar esse corpo. E na exposição agora, como eu tô ficando lá diariamente, né? Eu montei um espacinho para eu poder desenhar e tô desenhando na parede Ah, também. E lá tem surgido muitas coisas. Às vezes eu tô conversando com um visitante que tá visitando pela primeira vez, não me conhece, e a gente tá trocando uma ideia, e aí vem uma frase assim, eu falo assim, não, calma, eu vou ali anotar na parede. E aí eu anoto na parede, e aí a pessoa fica assim, né? Você tá escrevendo na parede agora uma coisa que a gente conversou. E eu falei, sim, porque tem que registrar isso, né? É o momento. E eu acho que essas coisas acontecem pontuais, assim, tem que acontecer, né? Então, eu acho que também são rituais, né? Ainda mais quando você tá usando o grafite, né? E eu acho que isso é uma forma de bruxaria também, deixar ali escrito. E outra coisa que eu tenho feito lá na exposição também é colocar música. E eu acho que é uma outra exposição quando você entra e não tem uma música no espaço, e quando você entra e tem uma atmosfera musical, né? Meio sonho, assim. nossa! Uhum. É, porque essa coisa da música, nunca Muda você tudo. vai no museu e tem música, assim. Existem Aham. obras sonoras, mas não Sim, sim. existe uma, sei lá, porque eu acho que nem tem como existir música ambiente no contexto de uma exposição de arte, porque a música, ela vira parte Sim. da obra. Ela faz total né, uma junção de tudo, assim. As músicas que eu tenho colocado lá são músicas mais oníricas, sabe? Que são Hum. coisas mais com brilhinhos e coisas que te fazem flutuar mesmo. Então é uma playlist mais dreams. Não, você sabe que você tá falando na playlist Dreams, uma vez que a gente se encontrou em Belo Horizonte, daí você foi num date, daí voltou, eu falei, e aí, amiga, tudo bem? Aí você, passei a manhã ouvindo esse CD de música, CD, olha eu, de Havaianas! músicas havaianas. Aí você me mandou, e de vez em quando aparece no meu Spotify as músicas havaianas, eu dou play, eu Sim! ouço. É, Ai, é eu um, amo. Eu é um tava escutando essa playlist ambiente. ontem na exposição, porque ela tem muito essa vibe também, né? Tipo, um, uma vibe siesta, né? Vou tirar uma siesta. Uhum. É gostoso, estabelece é muito improvável. Eu, pelo menos, não vou abrir meu Spotify e procurar uma playlist de música havaiana, assim, pra viver. Mas como Muito você me improvável. apresentou isso, essa possibilidade, às vezes eu acordo domingo, assim, eu falo, vou ouvir a música havaiana da F. Aí eu me coloco num estado, assim. É muito bom Total, música. total. Muito vibe, muito vibe. Falando em música, você se Diga. reapresentou recentemente, não foi? Sim, então, esse festival, gente, eu sou a nova princesa do Palácio das Artes, porque Ai, acho aí eles me chique. convidaram para fazer, né, a vinheta, né, do Fest de Curtas, aí me convidaram para fazer a exposição, e aí falaram, F, você não quer reviver a banda
e fazer um show pra gente na abertura? E eu disse, sim, quero. Só que eu ainda não tinha falado com os meninos da banda e tal. E aí eu consegui reunir todo mundo. E foi assim, um outro sonho. Ai, Porque jura? ninguém imaginava. E aí, de repente, assim, lotou de pessoas. Foi incrível. E eu quero mais, eu quero cantar mais. Outro dia, mas essa semana, eu tive que ir no karaokê, porque eu falei assim, eu quero cantar de novo. E aí lá eu já comecei a falar, boa noite, estamos aqui hoje. Aham. Eu vim aqui Ai, eu comandar amo. esse karaokê hoje. Nossa, é tudo pegar um microfone. Eu tava com muita saudade de palco, sabe? Porque é uma energia de troca também muito surreal. Eu acho que o surrealismo, o realismo fantástico que eu jogo nos meus desenhos também tá presente ali nessa plataforma palco, sabe? É muito mágico. É energia pura, assim, de troca, né? Porque você canta. Não, e aí teve um momento, né, que tipo, eu tava lá, uá! E aí eu jogava pro público e o público, uá! E, sabe, você sentia esse poder que você pode controlar o que, que as pessoas vão gritar. E teve um momento que eu falei assim: é permitido gritar no palácio, vamos gritar! E aí todo mundo, uá! Porque a gente tava também num espaço museológico, né? Sim. E não é permitido gritar, não é permitido gemer a altura. E eu falei assim: vamos gemer agora! E foi um delírio. É muito bom, porque é isso, assim, de repente você cria um novo contexto para aquele espaço, né? Porque as Sim, exposições é assim, entre e fica em silêncio absoluto. O som que vai ter é o som da obra que foi sim, muito bem pensado para aquele espaço e de repente total. até você lembra as pessoas de que naquele espaço não se deve gritar. Porque a Sim, gente às vezes sim. é muito louco, porque a gente às vezes fica tão condicionada a um certo comportamento que você nem pensa sobre ele. Então Nem você lembra, né, que não que pode. não Porque você pode. tá ali presa nas regras que já estão instituídas, né? É, então você nem pensa Total. sobre aquilo. Você entra, você fica em silêncio, você faz lá a sua tour, você vai embora. É um E aí, ritual, né? É um ritual. é, Mãozinha pra trás. mãozinha para trás para não tocar nenhuma obra, para não fazer a turista em Roma que derruba os bustos. Amiga, muito obrigada. Obrigada por estar aqui Ai, que compartilhando. delícia! Obrigada por ter topado pintar esse mural com a gente, assim, estar Ai, eu perto de amei, você eu é uma amei. alegria, assim. Eu amo estar perto de você, Foi você demais, foi demais. Tem só que voltar aprendo. aqui, hein? Que dia que você vem? Logo, eu não me aguento, né? Daqui a pouco eu tô aí. Ah, Ah, amiga, obrigada, viu? eu que agradeço. Graças, graças, graças. Até logo. Até breve. Até breve.